Por isso, tome muito cuidado quando um senhorzinho de fala rouca e dócil e quase 90 anos de idade te disser que o Porschinho dele tem a few modifications to make it a little faster than stock. Power on that dyno. That was done right after the engine was built. O primeiro Porsche 911 Turbo, conhecido pelo código 930, ele ganhou o apelido de Widowmaker, fazedor de viúvas, pela combinação de uma série de motivos. O DNA desse projeto, que nasceu como um modelo de homologação para provas como o Le Mans no Mundial de Marcas, é embebido em uma época brutal do automobilismo, com turbos gigantes, paralamas alargados e o fim daquela era da finesse dos anos 60. O 930 tinha um câmbio de 4 marchas que deixava o lag do seu turbo gigantesco, um K26, ainda mais arisco e difícil de domar. E aí no topo disso a gente tem um carro que é o 911, ou seja, motor traseiro, entre eixos curtos, nenhum auxílio eletrônico e uma suspensão traseira de braços arrastados que apresentava variações severas de geometria na convergência e na cambagem, que eram boas, na verdade, para pilotos experientes, mas extremamente perigosa para novatos corajosos. Aqui no Flatout a gente tem um vídeo onde eu detalho essa história maravilhosa de uma época raiz do automóvel e do esporte a motor que não voltam mais. Eu vou deixar esse vídeo recomendado ao final desse vídeo que você está assistindo. Hoje vocês vão conhecer a história de um homem que, primeiro, driblou a morte usando quase todos os dias um dos carros mais perigosos da história, com uma preparação pesada que resultou em mais do que o dobro da potência original, beirando 750 cavalos. Segundo, deliberadamente ignorou o mercado e o universo de especuladores que comercializam o 930 a peso de ouro e traz esse veículo como um ativo de investimento que não deve ser usado para preservar e valorizar o capital. Terceiro, ele comprou esse carro 0 km em 1976 e hoje, aos 89 anos de idade, segue guiando esse carro diariamente, que resultou em nada menos que 1.300.000 quilômetros no odômetro e contando, porque ainda segue usando esse carro. You still got a passion for speed. I had to meet that BMW. I noticed he was trying to keep up. Esse homem é o canadense Bill McEachern, vulgo Bad Boy Bill. E se o 911 Turbo 930 é o Widowmaker, o fazedor de viúvas, a ironia brutal dessa história é que a gente está falando de uns casamentos automotivos mais longos da história. E como a gente vai ver, as memórias vividas por Bill nesses mais de 1.300.000 quilômetros é que são um verdadeiro ativo de investimento que muitos donos de bibelôs de prateleira jamais irão viver. Uma história inspiradora e que acende uma faísca, um quentinho no nosso coração para a gente fazer o mesmo. I'm trying to get to 1 million miles. Outubro de 1975, William McEachern, que é um empreendedor do universo da lavagem de carpetes, na época tinha 39 anos de idade, ele entra em uma concessionária Porsche de Toronto, lá no Canadá, decidido a encomendar o seu 911 Turbo, que tinha acabado de ser lançado lá na Europa. O Bill, ele não era nada novato no universo dos Porsche, ele era fã de automobilismo, ele já teve 2 911T anteriormente e acompanhava regularmente as provas de endurance. Todo mundo sabe, naquela época a Porsche praticamente vivia, respirava o universo da endurance, né? E foi justamente quando ele viu o 917/10, o Turbo, né, em uma corrida de Canaan, que o Bill concluiu que a solução de sobrealimentação, no caso Turbo, era o futuro do automobilismo. E aí quando ele ficou sabendo que a Porsche ia fazer o 911 Turbo de rua, aí ele não perdeu tempo e encomendou na hora, ainda mais porque naquela época de crise do petróleo, pessoal, os jornais falavam cada vez mais em reduzir a potência dos esportivos e o perigo dos esportivos, e meu Deus, como sempre a mídia sempre criando inimigos inexistentes e atrapalhando a vida dos entusiastas. Na época você não tinha oficialmente aquele programa PTS, né? Mas na prática sim, porque a Porsche ofereceu pro Bill qualquer cor que ele quisesse no arco-íris, e isso resultou em algo muito inusitado, porque ele pediu o carro na cor Dunkel Blue, que é uma cor que você não vai encontrar no catálogo da Porsche, mas é um azul meia-noite que você vai encontrar no catálogo da Mercedes. E aí ele casou essa cor com o interior em couro caramelo, teto solar e vidros elétricos, ou seja, bem completo ali de opcionais. E aí a Porsche basicamente só pediu para ele assinar uma carta para evitar, vamos dizer assim, dores de cabeça corporativas. E aí em maio de 76, né, mais ou menos ali uns 6 meses depois da encomenda, o avião de carga da Lufthansa chegou com o 930 de Bill lá no Canadá. A garantia da Porsche era de 20.000 quilômetros ou de 1 ano, naquela época eram menores as garantias, né? O Bill atingiu essa marca em menos de 6 meses.
Esse era o seu carro de uso diário, como é até hoje. Em 2012 ele atingiu a marca de 1 milhão de quilômetros e desde então ele nunca parou de dirigir. O Bill hoje tem 89 anos, ele segue acelerando o seu 930 diariamente. As imagens que vocês estão vendo são do canal Magna Cars e esse vídeo sensacional foi publicado em dezembro de 2025. Como vocês conseguem ver, o pé dele segue pesado. Mas antes de eu falar para vocês sobre a preparação e os detalhes técnicos específicos do carro do McEachern, vamos para a pergunta mais natural, né? Por que ele rodou tanto com esse 930 e será que ele não pensou em trocar esse carro por outro 911 Turbo? Porque é um nome que surgiu naquela época, mas que está em catálogo até hoje no universo Porsche, né? Bom, começando pelo fim, o 930 foi fabricado entre 75 e 89 com essa mesma carroceria, né, conhecida como G-Series, né, com diversas melhorias de motorização, né, por volta de 78 surgiu um motor maior, com intercoolers, o turbo mais eficiente, mais equipamentos, né, mas na verdade o Bill não via tanto sentido assim em colocar tanto dinheiro para trocar o carro, que seria uma versão zero do seu mesmo carro, né? E aí 15 anos depois, quando teve a chegada de fato de uma nova geração, né, que aí chegou o 964 Turbo em 90, ele sentiu que ele gostava mais do modelo do seu carro, né? Aquele 930, antiguinho, daquela cor. E na verdade ele concluiu também que aquilo lá representava melhor a era de ouro da Porsche. E assim o 930 foi ficando e acabou virando parte da sua história pessoal. Virou sua identidade no trabalho, que era um cartão de visitas ambulante muito importante para o seu negócio de carpetes. Virou a sua identidade na vida e foi juntando memórias. E meus amigos, que memórias! Por décadas, o 911 Turbo do Bill McEachern foi o fio condutor de viagens muito especiais que ele fez com seus filhos, Brian e Craig. E quando eles eram pequenos, a bordo do 930, eles foram para incontáveis provas de endurance nas duas costas dos Estados Unidos, em todo o Canadá e no meio dos Estados Unidos também. Então, Mosport, Sebring, Lime Rock, Road Atlanta, Laguna Seca, dentre muitos outros circuitos lendários. E muitas vezes, ele e os filhos trabalhavam voluntariamente nos boxes do piloto Ludwig Heinrich, que corria com 935, 934, aqueles carros de competição, né? Só para a Califórnia, pessoal, o Bill foi 8 vezes rodando com esse 930, incluindo para ver o seu próprio filho correr em anos mais recentes numa prova chamada Monterey Historic Racing. Para vocês terem uma ideia do que significa você ir rodando de Toronto, lá no Canadá, até a Califórnia, são mais de 4.200 quilômetros, pessoal. É a mesma coisa que você sair do Rio Grande do Sul e ir até Manaus. E aí, Sebring, que é outro autódromo lendário, fica na outra costa, fica na Flórida. Então, você consegue imaginar o quanto que o Bill costurou os Estados Unidos e o próprio Canadá para todos os lados? Até no Texas ele esteve, inclusive, aos 73 anos de idade. Para quê? Para participar de uma prova conhecida como Texas Mile. Ele atingiu 284 km por hora em 1,6 km e naquela prova, naquele evento, ele deixou para trás uma Ferrari 458 pilotada pelo jornalista Jason Camisa, quando a 458 era um lançamento, pessoal. Tá curtindo essa história? Você quer me ajudar a produzir mais conteúdos por aqui? Então seja um membro do canal escaneando esse QR Code que você está vendo aí na tela com a câmera do seu celular. Você vai ter acesso antecipado a conteúdos e alguns deles são exclusivos para membros. Nesse momento, os membros estão curtindo descobrir os detalhes das rodas que estão ali atrás que eu comprei para o meu S2000. Um vídeo que inclusive eu falo sobre os cuidados que você deve ter para escolher as suas rodas de uma forma que não só que caibam, mas também atendam aquilo que você quer fazer com o carro. E também camisetas e badges do Flatout estão de volta e é outra forma de você ajudar a gente. Você consegue os seus em loja.flatout.com.br graças aos nossos amigos da Interlace que também possuem artes automotivas sensacionais. Agora, obviamente, por mais rápido que fosse na época dele, nunca que o 930 76 original ia conseguir humilhar dessa forma uma Ferrari 458, seja uma prova de 1 milha ou qualquer outro tipo de comparativo técnico que você possa pensar. Por isso,
Tome muito cuidado quando um senhorzinho de fala rouca e dócil e quase 90 anos de idade te disser que o Porschinho dele tem A few modifications to make it a little faster than stock. como Bill McEachern disse ao youtuber TJ Lamb do Magna Cars. Quando o capô desse 911 Turbo é aberto, de cara você já é recebido por um intercooler do tamanho de um PC Gamer. Tão grande que na verdade exigiu uma cirurgia na grade do aerofólio traseiro, que foi trocado por uma versão modificada dos 930 dos anos 80, que já era maior, né? E se precisa refrigerar tanto ar de admissão assim, é porque esse ar está chegando com uma pressão generosa, e no caso está falando de 1,3 bar, mas não é só isso, claro. Originalmente, o 930 tinha um motor boxer de 6 cilindros e 3 litros, e aí passou para 3.3 a partir do modelo 1978, né? E aí, entre várias configurações que esse carro já teve ao longo dos anos, o carro de Bill atualmente foi preparado pelo Marco Preiano e está com kit 3.4, aumentando então um pouquinho mais o diâmetro dos pistões, e ainda ganhou um turbo roletado cerâmico da Precision, ganhou bicos injetores modernos de alto fluxo, bobinas modernas. A gente não tem detalhes assim sobre biela, virabrequim e detalhes específicos das modificações, né? Mas o que importa, o Bill mostrou nos vídeos que eu encontrei e estou mostrando para vocês, o laudo do dinamômetro: 662 cavalos nas rodas, aproximadamente 750 cavalos de motor. E ele ainda diz: No, it's not scary, but it's fun. It's fun. sabe qual que é o apelido dele? Bad Boy Bill. Tá claro por quê, né? Olha, pessoal, para tirar proveito do boost todo desse turbo e dimensionar melhor para uso estradeiro, o 930 do McEachern tem uma relação de diferencial bem mais longa que a original, e foi uma coisa sugerida pelo preparador do IMSA, que é o campeonato norte-americano, o Jerry Woods, que na época preparou os 935 de competição do ator e piloto Brian Redman, por exemplo, e de muitos outros pilotos. É uma modificação também que a galera dos APs turbinados e dos Opalas turbinados fazem uso muito aqui no Brasil, que é você alongar a relação de diferencial ou das marchas para você tirar melhor proveito do boost. Na suspensão, o carro do Bill não usa mais aquelas tradicionais barras de torção, que é o sistema similar ao do Fusca, né? E aí, no lugar disso, ele usa um sistema de mós helicoidais mais moderno, né? A carga é de 700 libras na traseira e 300 na dianteira, então bem mais firme que o original, e acompanha ali um conjunto de amortecedores da Bilstein. Os freios foram redimensionados, mas a gente não sabe exatamente qual que é a receita, né, que componentes, dimensões. Agora a gente consegue ver aí nos para-choques dianteiros os dutos de refrigeração para os freios que foram embutidos ali no para-choque. E a gente tem essa joia da coroa que vocês estão vendo, que são as rodas estilo 917, que é inclusive usadas nos 911 RSR de competição, mas aqui num padrão de 5 parafusos, né? Eles estão escondidos atrás desses pequenos plugs pretos, né? Então essa porca central de cubo rápido, entre aspas, que vocês estão vendo, na verdade é só uma calotinha. Por dentro, o carro é quase todo original. Manteve o teto solar, os vidros elétricos, como o Bill havia encomendado em 75, mas ele dispensou o ar-condicionado e o ar quente para facilitar o trabalho do motor e a manutenção também. E em algum momento, vocês conseguem ver também que ele trocou o volante original e botou um Momo Monte Carlo, né? E depois, os filhos ficaram grandes, aí que ele adicionou duas coisas que estão bem visíveis, que é uma meia gaiola e um banco concha dos 934 de competição, que são os famosos bancos Lollipop, né? Pirulito na tradução, que são os bancos muito utilizados, não só nos 934, mas em vários carros que competiram aí nos fins dos anos 70, nos anos 80, até nos 90, muitos carros dos Estados Unidos usavam esses bancos aí. My goodness, what a sound! Esse é um motor que pertence à era durável dos automóveis, mas isso não quer dizer um motor livre de manutenção, muito pelo contrário, pessoal. Os intervalos de manutenção em um carro antigo como esse são bem mais curtos do que hoje em dia. Quem teve carro na época sabe bem, né? A grande questão, todavia, entretanto, é que esse tipo de motor, em um conjunto bem cuidado, você consegue fazer e refazer o mesmo motor quantas vezes você precisar, porque a construção dele é bem modular e sólida. Retificar e refazer um motor moderno hoje em dia, na verdade, é inviável tecnicamente na maior parte dos casos, né? E aí, no caso do motor do 911 Turbo, do Bill McEachern, a gente está falando de o quê? Uma retífica completa a cada mais ou menos 150 mil quilômetros, com trocas de pistões, de cilindros, né? No caso do Boxer, você troca os cilindros inteiros, retífica de virabrequim, troca de bronzinas, bombas, enfim, refazer o motor inteiro mesmo. Mas, mais ou menos na metade desse intervalo, geralmente era necessário trocar os turbos, né? E é uma quilometragem típica de 911
911 Turbo desses antigos. E outra coisa que é fundamental para um carro desses durar é você ter uma certa sensibilidade mecânica. Então o Bill, ele conhece o som normal do motor, a pressão do óleo em cada cenário, o comportamento térmico de acordo com o abuso que ele fazia. No canal Magna Cars, o Bill falou também que não guia o carro no inverno, não só pelo perigo, né, mas a gente sabe por quê também, né? Principalmente por causa da corrosão causada pelo sal, que jogaram nas ruas e estradas para reduzir a temperatura de congelamento da neve, né, manter aquilo mais líquido, e aí você tem mais tração, né? Só que isso corrói muito, esse grude que se forma, que literalmente cola no assoalho, acaba com os carros, especialmente os mais antigos, né? Então o carro sobreviveu principalmente por causa desse cuidado aí com a neve, e ainda assim o carro foi repintado, mas só uma vez, no começo dos anos 90. Se você olhar com atenção o carro dele, você vai ver que ele carrega orgulhosamente a pátina, né? Que são esses sinais de desgaste natural acumulado aí por meio século de estradas e autódromos, principalmente no capô e nos espelhos você vê aí vários picotes, e isso faz parte da história do carro. E é lógico que por mais que o Bill cuidasse, vários imprevistos aconteceram ao longo de 50 anos com o 911 Turbo. Então ele precisou lidar com mecânicos ruins que fizeram serviços inadequados, precisou lidar com a própria concessionária tendo preços cada vez maiores, e aí ele começou a lidar com mecânicos preparadores particulares, né, bons e ruins. Teve quebras, né? Por exemplo, ele reportou para um veículo de mídia a quebra da polia da hélice de arrefecimento, que ele chegou a deixar ele na rua, mas foi um conserto rápido, e inclusive teve uma colisão em 2009 quando um SUV converteu repentinamente bem na frente dele, né? Mas o mais importante, pessoal, é que nada disso mudou os sentimentos do Bill em relação ao carro, porque ele e esse 930 na verdade são inseparáveis. Esse 911 Turbo foi o seu passaporte arrefecido a ar, um carro que ajudou ele mesmo a educar e a influenciar seus filhos na sua paixão, ajudou ele nos negócios, ajudou ele a criar uma rede de relacionamento no mundo das pistas e transformar isso em conversões e vendas por seu negócio de lavagem de carpetes. E em paralelo a isso, enquanto o mercado foi transformando o 930 em um ativo financeiro, especialmente ali a partir de 2010, né, quando você tem aqueles índices como o REG e a análise da Hagerty, né, mostrando uma valorização consistente dos 911 Turbo clássicos, Bill não estava nem aí. Ele continuava usando o carro do mesmo jeito. Quando o 930 virou um carro de $100 mil no mercado internacional, o Bill rodava com seu carro. Quando virou um carro de $200 mil no mercado internacional, um veículo impecável no caso, ele continuava rodando. E aí isso cria uma contradição deliciosa, na verdade, né? Porque quanto mais o mercado dizia, não usa esse carro, é um investimento, trata isso como um bibelô, olha os gráficos de valorização, você vai perder capital. Na verdade, quanto mais ele usava, mais o carro provava para o próprio Bill que o veículo foi feito para ser usado e reconstruído quantas vezes ele precisasse, com uma boa faca de precisão. Hoje, o mercado idolatra os 930 com 15 mil milhas ou menos. Carros que passaram a viver uma vida estranha, né? Com óleo velho, contaminado de gasolina por ligadas ocasionais, ressecando pneus, mangueiras e buchas. Enquanto esse 930 da nossa história fez o oposto. O Bad Boy Bill é um cara do bem e tem muito a ensinar a todas as gerações de entusiastas. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha curtido essa história. Não esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário, que isso ajuda a gente bastante. E se você quiser realmente ajudar a gente a produzir mais, aí, meu amigo, seja um membro do canal escaneando esse QR Code que está vendo aí na tela com a câmera do seu celular. Em troca, você vai ter acesso antecipado a vídeos nossos e também conteúdos exclusivos. E outra forma de você me ajudar é comprando as nossas camisetas, pôsteres e badges, né, os adesivos do Flatout, que estão sendo vendidos pelos nossos parceiros da Interlakes, que também possuem umas artes automotivas sensacionais. Para você conhecer tudo isso, aí é só acessar loja.flatout.com.br. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.